Muitas crianças nos procuram, a gente está aqui na igreja trabalhando, às vezes ela fala assim: pastor, eu quero o meu pai e minha mãe, mas o meu pai e minha mãe que fica aqui dentro da igreja. Porque quando chega em casa é diferente. Então vamos nos esforçar, amém? Você que trouxe a tua palavra de Deus, querido, abra aí no livro de 2 Samuel. O tema da nossa palavra hoje, eu não sei se tem no telão, mas é o segredo da prosperidade. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, olha para ela e fala assim: o Senhor vai te pegar nessa noite. Fala assim para ela assim: ó, o Senhor marcou um encontro com você aqui nessa noite. Tem um pastor que diz assim, né? Dá tempo de você ir embora ainda. Olha só, querido, o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 6, no versículo... Nós vamos ler o versículo 10 e 11, e depois a gente vai compartilhar algumas coisas. Tem na versão NVI aí, querida, por favor? Se você não trouxe a tua palavra, acompanha no telão, que diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Queridos, olha só. A arca da aliança, que nós temos uma réplica aqui no altar, ela simboliza a presença de Deus. E durante muito tempo a arca ela foi retirada do meio do povo de Deus, de Israel, de Jerusalém. Desde a época, de Eli, a arca foi levada embora. E eu vejo um grande homem de Deus, que Davi era um homem mesmo segundo o coração de Deus. Porque quando ele assume o reinado, querido, uma das primeiras coisas que ele quando ele chega no palácio, ele sente falta da arca. Durante o tempo que Saul reinou, eu vejo que ele não se preocupou com a presença de Deus. E Davi então resolve ir buscar a arca da aliança, que durante muito tempo estava na casa de uma família. O Senhor quer falar com nós, e aqui chegou um certo momento em que uma tragédia acontece durante isso. Sabe, queridos, naquela época o Senhor ele deu um direcionamento de como essa arca ia ser carregada. Não seria qualquer pessoa que podia tocar na arca, somente os sacerdotes poderiam pegar a arca e carregá-la. Talvez você tenha feito a coisa certa, querido, mas nem sempre tudo que é certo é a vontade de Deus. Se você ler ali o capítulo 6 de 2 Samuel, e ele convoca o povo e vai buscar aquela arca. E eu creio que no meio daquela ansiedade, daquela festa, ele pega a arca, querido, e coloca em cima da carroça de bois. E a palavra diz que durante aquela caminhada que eles estavam levando a arca, querido, um dos bois ele tropeça. E a arca, querido, ela dá uma balançada para cair. Eu começo a imaginar assim. E um jovem chamado Uzá, ele na ansiedade, querido, de ajudar. Ele tenta segurar a arca, querido, e quando ele toca na arca, ele é fulminado pelo poder de Deus. Porque também não podia se tocar na arca, querido, não podia se abrir a arca. Querido, as suas entranhas foram fulminadas, Foi uma morte terrível. E aí eu fiquei pensando, essa madrugada eu estava orando a Deus e meditando nessa palavra. Às vezes nós estamos fazendo as coisas certas, mas de forma errada. Sabe, irmão, Davi estava com o sentimento certo, estava trazendo a presença de Deus para o seu reinado, para o palácio, para o povo de Deus. Mas não era daquela forma que Deus tinha solicitado. E olha só o que diz a palavra de Deus. E a ira do Senhor, Davi, no versículo 10, por favor, filha. A gente vai antecipar um pouquinho, que eu quero compartilhar algumas coisas. E diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca. Quando acontece aquela tragédia, querido, ele fica muito preocupado. E a palavra diz que ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Meu Deus, querido. Eu fico imaginando, E eu comecei a entrar no texto, querido, assim, você quando lê a palavra de Deus, você tem que entrar no texto, você tem que mergulhar, você tem que imaginar, você tem que viajar, dar uma chapada na palavra.
né? Outra hora nós chapávamos em outras coisas, agora nós chapamos na presença de Deus. Amém, queridos? Eu falei, pai, mas que tragédia. E a palavra diz que, se a gente voltar um pouquinho antes no texto, a gente não tem tempo hábil para isso nessa noite. Mas essa arca, ela estava há 20 anos na casa de uma família, do pai desse jovem. Usar, querido, o significado da palavra usar, meu querido, ela vem, né, do hebraico, mas o significado dela é força. Eu quero dizer para você nessa noite, pai e mãe, guerreiro, guerreira, homem e mulher de Deus, que na força nós não vamos conseguir fazer nada, nós vamos nos frustrar. Hoje nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes Deus dá uma direção para a gente e a gente insiste, porque a gente como ser humano, eu sou assim, querido. Eu quero fazer do meu jeito. E do nosso jeito, querido, não agrada o coração de Deus. Do nosso jeito nós vamos atrasar a bênção. E essa arca estava há 20 anos na casa dessa família, querido. E sabe o que mais me assusta? É que durante 20 anos a palavra ela não comenta nada sobre o que aconteceu naquela casa. Eu creio que não aconteceu nada. E uma segunda coisa que me assusta, querido, que se a arca, que significa a presença de Deus, está dentro da casa daquela família, dentro da nossa casa, e não está acontecendo nada, querido, sabe o que pode estar ocorrendo? Nós estamos acostumando, né? Nós estamos acostumando a viver com a presença de Deus, ou não estamos acostumados, né? A gente está, como é que eu posso dizer para você? Parece que virou uma coisa normal. Eu não sei você, mas quando eu fui para o encontro com Deus, quando eu desci as águas do batismo, querido, eu ia fazer uma oração para alimento, eu chorava em casa. Aquele primeiro amor, né, Jonathan? Você tem que viver esse primeiro amor. Eu tenho compartilhado com a igreja de Campina Grande, eu vejo que muitas vezes está no automático, querido. As pessoas estão caindo no modo automático. Se 20 anos, querido, não aconteceu nada, algo estava errado. E aí, querido, Deus, Ele quer nos ensinar nessa noite alguns princípios, algumas coisas muito importantes. A prosperidade de Deus em nossa vida, ela sempre será fruto das nossas decisões. Quando a gente fala em prosperidade, amado, você que está em casa nos assistindo também, a prosperidade não é só bem material. As pessoas já pensam na Ferrari, pensam no carro zero, na mansão, na casa. A prosperidade é ter paz, querido. É você sentar, levantar pela manhã, coisa que eu mais gosto, tomar um café com a sua família. Prosperidade é você, né, ter amizade, paz com os irmãos. Prosperidade é você chegar no trabalho e você ser amado. Aonde você vai, você sente a presença de Deus, você sente que Ele está com você, e você vive, né, aquele amor intenso. Querido, nada te angustia, nada, né, te coloca para baixo. Prosperidade é isso, querido, as coisas dão certo na sua vida. Mas quando não dão certo também, né, o teu casamento é uma bênção. Aquele homem chega no final de semana, dá o cartão para você ir no salão gastar R$500. Olha aí, querido. Meu Deus. Aquele black, não é o black lá? Você chega em casa todo dia, está lá tua roupa no banheiro, teu chinelinho pronto. Aquele jantar maravilhoso. Hein? Aquela costelinha de porco, mandioca. Meu Deus do céu, eu sou gordo assim, gente, porque é muita coisa boa lá em casa. Prosperidade é isso, querido. É alegria com os filhos, é você sorrir. Talvez eu conheço um monte de gente que está com a conta cheia de dinheiro, mas vive numa tristeza, depressão, querendo tirar a sua vida. E essa é a prosperidade que o Senhor quer. O segredo da prosperidade, querido, é ter a presença de Deus junto com. Vamos voltar aqui um pouquinho em 2 Samuel. Então, Deus deu uma direção para Davi e para as pessoas. A arca, ela tem que ser carregada nos ombros. Eu gosto muito de Davi, querido, porque Davi, ele se preocupou, querido. Ele se preocupou, né, em ter a presença de Deus no seu reinado. Você tem que se preocupar em ter a presença de Deus na sua casa, na sua empresa, no seu casamento. Você tem que se preocupar com isso, querido. Você tem que se preocupar com isso. Então, olha só, Uzá, ele foi fulminado por tocar ali naquela arca, né, na santidade de Deus. E, querido,
eu falei assim: Deus, mas por que aquele menino tocou naquela arca? E Deus começou a revelar algumas coisas ao meu coração também. Sabe, querido, a gente como ser humano, eu trago isso para mim na minha vida. A gente sempre quer culpar alguém pelas coisas que não dão certo na nossa vida. Sempre a culpa é de alguém. Sempre alguém é culpado, mas dificilmente são poucas pessoas que têm isso. Eu louvo a Deus, que reconhece, fala assim: não, olha, eu estou colhendo daquilo que eu plantei na minha vida. Talvez até hoje, meu amado, minha amada, você que está aqui, você que está em casa, você viveu uma vida desregrada e hoje você veio para a igreja, você foi para o encontro e parece que as coisas não acontecem. Mas, querido, hoje você está pagando, você está vivendo consequências de algumas coisas do passado. Eu olhando bem para a palavra de Deus, querido, eu vejo que Uzá, ele não teve culpa daquele ato. E eu vejo o rei Davi, querido. Eu vejo o rei Davi aqui com uma parcela, porque ele era o rei, ele era o pastor, ele era o homem, que era o homem segundo o coração de Deus, um homem direcionado para conduzir aquele momento. Pais que estão aqui nessa noite, marido, você é o cabeça da sua casa. Você é o homem responsável para conduzir o seu filho, a sua família, para a glória de Deus, querido, para a eternidade. Você é o responsável. Será que você tem pago o preço? Porque eu digo que Davi foi um pouco culpado, porque, querido, naquela ansiedade, Davi, ele estava com o sentimento certo de fazer a coisa certa, mas eu vi que ele quis terceirizar aquele trabalho. Não era para colocar em cima de carro de bois a arca, era para levar nos ombros. E aí, querido, eu vejo que às vezes a gente é assim. E que Deus quer nos tratar nessa noite, que assim, que eu e você, a gente tem que sempre reconhecer um pouco dos nossos erros. Deus quer falar comigo, com você nessa noite, que o segredo da prosperidade, que Ele te reconhecer, a gente se arrepender, a gente voltar onde errou, e começar de novo, iniciar de novo, não deu certo, começar de novo, mas, querido, matar no peito. Mas a culpa é de alguém. A culpa é de alguém, querido. A culpa é de alguém. Davi, eu vejo que ele quis dar responsabilidade para os bois. E a responsabilidade era dos sacerdotes e levitas. O que nós temos feito com as responsabilidades que Deus tem nos dado? Davi, ele quis terceirizar isso. Sabe, querido? E a gente sempre quer terceirizar também as nossas frustrações. Eu fui uma pessoa muito tratada por Deus, querido, no decorrer da vida. Eu fui uma pessoa que perdi meu pai muito cedo, então eu fui criado sem pai. Então, por natureza, a gente, sempre se coloca como uma vítima. A gente acha que, tudo, parece que até Deus é contra a gente. Deus não é, querido. Deus ama você, amém? Deus, querido, Deus tem um amor incondicional por você. Deus nunca desistiu, nunca vai desistir de você. Você pode ser a pior pessoa desse mundo, você vai errar como eu vou errar um dia, mas Deus ainda nesse tempo não vai desistir de você, querido. E aqui Davi então terceiriza e tenta colocar a responsabilidade em cima de bois, terceirizar o que era para ele fazer. Tem hora a gente coloca a culpa em tudo e em todos, só que a gente não está carregando a arca, querido. Dura essa palavra, porque não é fácil carregar a arca. Queridos, eu tenho que falar para vocês nessa noite, que não é fácil andar com o Senhor Jesus, que há um preço a ser pago. Andar, querido, no reino de Deus e andar, querido, defendendo a sua salvação todos os dias tem um preço e não é fácil, querido. E hoje as pessoas, elas querem ouvir as promessas do Senhor, as suas profecias, querido, mas isso tem um preço. E o preço é carregar a arca nos ombros. É isso, querido, que Deus deseja. Olha só o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 30, 19 e 20, Por isso que eu disse aqui que a nossa vida, ela sempre é feita de escolha. Todo dia eu tenho que fazer uma escolha diferente. Todo dia eu tenho que fazer uma escolha diferente. Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Você consegue colocar para mim lá? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de quem coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam.
e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, amém? Mas o Senhor sempre Ele coloca duas escolhas, querido, na nossa vida, sempre. E aí, querido, andando um pouquinho que o pessoal está chegando, chega essa tragédia. E aí, olhando pela palavra de Deus, se a gente voltar lá no texto de 2 Samuel, a palavra diz assim no versículo 8, né? Diz assim: Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E naquele dia Davi ficou com medo. Querido, Davi, diante da tragédia, muitas das vezes a gente fica com medo das coisas. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que Deus usa até a tragédia para resgatar você onde você está. Aleluia! Deus usa a frustração, Deus usa a morte, Deus usa, querido, a desgraça onde não tem. Deus usa tudo, querido, para que você não se perca. Eu falava com o pastor Carlos assim, que eu estava chapando na palavra essa madrugada, querido. Essa madrugada eu trabalho na área de segurança, e fazia dias que não tinha uma noite tão terrível assim. Nós passamos a noite inteira, querido, levando alguns internos para o hospital. O pessoal passando mal a noite inteira, e aí a gente tem que levar o pessoal para o médico. E nós chegamos 2 horas da manhã de uma escolta, às 3 saímos com mais uma escolta. Eu falei, Jesus, eu estou cansado. Eu queria meditar na palavra de Deus. E aí, essa segunda pessoa, nós chegamos num hospital lá em Araucária. E o médico deu o diagnóstico, ele estava com uma trombose muito grave na perna, estava inchada a sua perna. E disse, olha, se você não fizer um tratamento imediatamente, você vai morrer. E eu fiquei sozinho, porque a gente estava em 2 equipes, e aí o pessoal do tático foi para outro lugar, eu fiquei sozinho com aquele menino. Eu falei, Jesus está nesse lugar. E ele começou a chorar no quarto, né? Uma pessoa de 44 anos, chamado Luciano. Vou falar o seu sobrenome até por ética. E eu cheguei ali, né? A gente fica lá até armado, né? Trabalhando, e o Espírito Santo tomou no meu coração, e eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Eu falei, Luciano, você fica tranquilo que Deus está nesse lugar, querido. Deus está usando até a tua enfermidade para falar com você nessa noite. E aí ele começou a chorar, querido. Aí chegou os médicos, ele chorava, e o médico não sabia. Eu falei, só fica tranquilo que nós estamos numa conversa aqui muito boa. E daí alguns minutos saiu a palavra, né, que ele estava desviado da casa de Deus. Eu falei, eu sabia, cara. E ele começou a compartilhar, ele era um caminhoneiro, né, muitos anos na estrada, servindo a Jesus com muita intensidade. Mesmo sendo caminhoneiro, né, trabalho dentro da igreja, querido. Mas em um momento o diabo, né, usou a sua vida e ele deu uma vacilada. E quando ele foi preso, porque, querido, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Penal, né? E Deus tinha dado uma promessa para ele que no início do ano ele ia ser ungido pastor na igreja dele. Querido, olha só que coisa interessante. Ele foi preso, passou por várias unidades, e bem naquele dia que ele ia ser ungido pastor, né, ele levantou pela manhã, né, tomando um café lá que é entregue para os presos, e ele ficou muito revoltado, porque ele falou assim, poxa, Deus, ele mentiu para mim. Eu falei, cara, Deus não mente. E ele começou a contar um pouco da sua vida, e ele já estava alguns meses preso. E ele falou assim, como é que vai se cumprir a promessa de Deus? No final da tarde, a direção da unidade, né, as unidades sempre tem um trabalho evangelístico dentro da cadeia, queridos. Chamou ele, sabia que ele tinha, né, um conhecimento da palavra de Deus. E eles precisavam colocar um representante perante toda aquela população, né, carcerária. Chamou ele na sala naquele dia e falou assim, hoje eu te coloco como pastor aqui dentro da unidade.
para pregar o evangelho para os presos. Eu falei para você, querido, Deus, Ele não mente. Ele falou que tinha ungir pastor, só não falou que ia ser no altar da igreja. E ele começou a comentar comigo que durante a sua caminhada ele se frustrou muito com pessoas, querido. E hoje a gente começa a conversar com pessoas e a gente vê que as pessoas vão frustrar você, querido. As pessoas vão machucar você. Mas o que o Deus mais deseja é que a gente continue carregando a arca. E ele tinha abandonado, querido, né? Depois de um tempo ele abandonou o trabalho penitenciário. E aí ele estava lá contando tudo isso, falei assim, mas hoje Deus quer fazer um concerto com você, Luciano. E nós oramos ali 4 e pouco da manhã, ele fez um concerto com Deus. Eu falei, eita glória. Daqui 74 dias ele vai sair, querido. E ele disse que vai continuar a sua vida lá fora, né? Deus, ele usa uma tragédia, querido, para cumprir, para alcançar você. E foi o que aconteceu com Obed-Edom. O pessoal está chegando, eu vou abreviar aqui um pouco mais. A palavra diz que, né, querido, Obed-Edom estava na cidade de Gate. E se a gente procurar pela palavra, essa cidade era a cidade dos filisteus, né, dos gigantes, de Golias. O maior inimigo do povo de Deus, querido, morava naquela cidade. E se a gente olhar pela palavra de Deus, Obed-Edom, querido, é da tribo de Levi, dos levitas. O que o homem, né, da tribo de Levi está fazendo naquela cidade? Eu comecei a me perguntar isso, mas Senhor, ele era um homem que cuidava das coisas de Deus, não só das coisas de Deus, o levita, né? Mas um homem que servia ao Senhor. Hoje eu falei assim, os músicos vão pregar comigo no altar, fica aí, nós estamos encerrando já. Sabe, querido, o que eu imaginei? Eu acho que, eu vou, né, imaginar aqui, querido, não quero pregar aqui uma mentira para você, mas vamos imaginar junto aqui. Aquele homem era da tribo de Levi, servia ao Senhor Jesus, e de repente ele estava longe, querido, na cidade, do inimigo do povo de Deus, escondido. Eu acho que ele era do ministério, querido, e eu acho que ele servia a Deus. Claro que ele servia, era levita. E eu acho que um dia, querido, como você, como eu, talvez se cansou. Mas eu quero dizer algo para você, que quando a gente faz a obra de Deus, a palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, amém? Querido, se você está fazendo a obra e está se cansando, algo está errado, você não está fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela enriquece, querido. Querido, eu não me canso de fazer a obra de Deus, eu tenho paixão. Se eu fiquei 2 semanas em casa doente, eu estava doente de ficar em casa. Porque eu gosto de falar do amor de Jesus. E aí, querido, eu vejo que Obed-Edom talvez quis fugir. Quem já não quis fugir um dia? Não levanta a mão. Eu quis, querido. Quem já não quis largar tudo, deixar tudo para o alto, se frustrar. Os filisteus, né, do povo inimigo de Deus. Eu quero dizer algo para você, que você não consegue fugir da presença de Deus. Você pode tentar, mas você não consegue fugir da presença do Senhor, querido. Você não consegue. E uma segunda dica que eu quero deixar para você é que essa prosperidade de Deus, ela depende primeiro das decisões que tomamos, e depende também da gente levar a sério as coisas de Deus. Se você é um homem que não leva a sério as coisas de Deus com compromisso, querido, essa prosperidade não vai te alcançar. E eu acho que o Obed-Edom se cansou, querido. Levita aqui, chega, né? Eu não sei, querido. Eu falo com a minha esposa, será que sou eu que penso às vezes assim? Eu acho que eu sou diferente, né? Mas tem dia que você não quer sair da cama, querido. Tem dia que você fala assim, hoje não dá. Eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu vou largar tudo. E, querido, eu tive esse sentimento alguns anos atrás. Quem conhece a nossa história sabe disso. E, queridos, eu estava aqui nessa igreja há 10 anos. Eu amava, né? Tinha várias células, muitos discípulos. Hoje eu matei a saudade de alguns discípulos aqui. Pessoas que eu caminhei por anos. E um dia, querido, orando, jejuando, não estava desviado não, eu me cansei. Parece que eu quis deixar as coisas de Deus. E eu quis fugir da presença de Deus, querido. Eu já contei isso para o pessoal de Campina Grande. A gente não consegue fugir, até trabalhar de aplicativo eu fui. Entrava alguém no meu carro e falava assim, cara, eu estou me separando. Está difícil a minha vida. Eu começava a chorar. Faz uma oração, porque eu nunca vi aquele abençoado na minha vida. Eu ficava irado, querido. Porque eu falava assim, Deus, eu não aceito isso.
Aí vinha uma chamada no hospital. Hospital, beleza. Chegava lá, alguém entrava no carro, chorava, querido. Tinha perdido um ente querido. O que eu vou fazer da minha vida, homem? E eu ficava muito. Eu olhava no retrovisor e falava assim: Jesus, o Senhor me paga. Triste eu, né? Porque, queridos, a gente não consegue fugir das coisas de Deus. E eu vejo que o Obed-Edom, talvez em algum momento, ele possa ter querido fugir das coisas de Deus. Escondeu lá no meio do mato. Eu já falei isso aqui, um dia eu fui numa igreja e falei assim: eu quero ir num lugar que ninguém me conheça. Você já quis fazer isso ou não? Todo mundo acho que já quis fazer isso. Se não quis, um dia você vai sentir vontade. Vou num lugar que ninguém me conhece. Chamei minha esposa, vamos para uma igreja que ninguém conhece a gente. Meu pastor vai ver isso aí, ele vai dar risada. Chegamos no estacionamento da igreja, vem um irmãozinho lá: Pastor Sérgio, tudo bem? Eu falei: meu Deus, não é aqui o lugar. Já me basta fugir do aplicativo. Agora, eu já queria entrar na igreja, minha esposa: vamos entrar, ninguém conhece a gente. Ó. Mas o cara aqui no estacionamento já me reconheceu. Sentei no último banco. Eu nunca gostei de sentar no primeiro lugar. Sentei no último banco lá, meu amado. E veio o louvor, veio o pastor, começou a cantar e tal. Aí veio o pastor da igreja: gente, eu estou muito feliz hoje. Eu quietinho lá. Tem uma presença muito especial aqui nessa noite. Eu falei: não acredito. Eu olhei bem aquele cara e falei: mas parece que eu conheço esse pastor. Gente, eu queria que você colocasse em pé lá no último banco. Pastor Sérgio, se levanta aí, que a igreja quer te aplaudir. Eu levantei e falei: eu vou embora. Não tem como você fugir, querido. E pior que isso, sabe, querido? Às vezes a gente, no momento da fuga, a nossa vida ela dá uma paralisada. E eu não sei se isso aconteceu com Obed-Edom. Talvez tenha acontecido com você, mas, querido, que a gente possa levar as coisas a sério. E uma das coisas mais importantes que Obed-Edom aproveitou chama-se oportunidade. Talvez ele lá na sua casa falou assim: ninguém fez, não estou fazendo falta, né? Porque a gente às vezes deixa as coisas de Deus. Que eu já fiz isso, estou falando por mim, querido, nessa noite. E eu deixei algumas coisas aqui, não abandonei, né? Passei meus discípulos alguns aí, e hoje estão melhor do que eu, glória a Deus por isso. Eu nem sei que eu estou falando isso, mas é o Senhor nessa noite. Não tinha escrito nada disso aqui. E aí, querido, e eu falei assim: poxa, eu acho que eu não faço falta para ninguém. Vem essa seta do inimigo na mente. Talvez você foi uma pessoa, querido, assim, que teve a arca da aliança dentro da sua casa. Talvez você fez com tanta intensidade a obra de Deus. E às vezes hoje você acha assim: poxa, eu não faço falta para ninguém. Parece que as pessoas não lembram de mim. Deus lembra de você, querido. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus não esquece de você. Deus não esquece, querido. Davi desesperado, como nós lemos ali no versículo 10, para a gente encerrar nessa noite. Ele não queria mais levar a arca para a cidade de Davi. Agora o que eu vou fazer? Em frente da casa de quem? Obed-Edom, o levita. E eu fico imaginando: ei, tem alguém em casa? Obed-Edom abre a porta, querido, e olha o rei Davi. E o rei Davi diga e fala assim: ei, Obed-Edom, tudo, né? Perguntou o nome provavelmente. Não sei se você me conhece, eu sou o rei Davi. Não, eu te conheço. Então, aconteceu uma tragédia aqui, e eu não tento deixar essa arca. Sabe o que eu fico imaginando, querido? Talvez você até tenha feito como eu fiz isso. Mas, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno da arca entrar na minha casa. Eu tenho essas dificuldades, eu não posso, não dá para mim. Essa semana nós vamos ministrar a 6ª semana de Casa de Paz, querido. E tem muito testemunho rompendo em fé aí. Muitas almas indo para Jesus. E eu tenho certeza que Obed-Edom em algum momento tentou argumentar com o Davi. Mas, querido, Davi simbolizava ali a própria presença do Senhor, dizendo assim: ei, eu não esqueci de você, cara. Talvez algumas pessoas podem ter esquecido de você, mas você tem feito falta no reino de Deus para mim. Eu escolhi você para ganhar as almas, para levar o meu amor para as pessoas, para libertar o cativo. Então a arca, ela pode, eu vim aqui para te dizer que a arca pode entrar na tua casa e que você é importante. E é isso que Deus quer dizer para você nessa noite, querido. Você é importante para o reino de Deus. Não fique colocando empecilhos, não fique colocando situações que você não pode. Você pode, querido, e Deus não esquece de você.
E aqui eu vejo que Obed-edom, ele aproveitou, ele não perdeu a oportunidade de mudar a história da sua vida, querido. Porque você já imaginou na porta da casa um cara lá, tudo, né? Com as entranhas para fora, o intestino, sei lá, fulminado. E ele falou assim: pode mandar. Deus realmente me chamou, Davi. A arca vai ficar na minha casa, querido. E é isso que Deus quer falar para você nessa noite, pai e mãe. Talvez quantas vezes você deixou, né, perdeu a oportunidade de deixar Deus entrar na sua casa. Em Apocalipse 3:20 fala assim, né, que eis que estou à sua porta e bato, e se você abrir eu vou entrar, e vou fazer morada, e vou cear contigo. Ele quer fazer morada na sua vida, abençoado. Mas você não pode deixar a oportunidade passar, querido, como um dia eu deixei passar. Eu louvo a Deus que Deus falou há tempo com a gente. E a gente quis voltar de novo, né, para ter a arca dentro da nossa casa. E querido, a palavra diz no versículo 6:11 que quando Obed-edom, querido, né, quando ele recebe a arca da aliança, querido, quando ele se entrega para Jesus, quando ele recebe, né, aquela presença de Deus, querido, começa a haver uma transformação na sua vida. É assim, querido, quando você abre a sua casa, líder de célula. Você acha que eu não sei que é difícil? Muito difícil. Toda semana você abrir a sua porta, querido, orar, jejuar pelas almas, é muito difícil, mas é muito prazeroso. Quando encerra a célula na quarta-feira, quando você deita no teu travesseiro, não vem uma sensação maravilhosa, querido, no teu coração? Você fala: meu Deus, hoje as pessoas aceitaram a Jesus nesse lugar, hoje houve milagre aqui na célula. Não perca a oportunidade, leve as coisas de Deus mais a sério. Aleluia, aleluia, Senhor. E ali, querido, e eu entendo, querido, que foi algo maravilhoso que aconteceu na vida de Obed-edom. Porque a palavra diz, no versículo 11, assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, querido. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Se você ler a leitura no verso 12, a palavra diz que Davi ficou sabendo, querido. E era tanta bênção naquela casa que o povo começou a comentar, fofocar, não sei o que começou a fazer. Porque a bênção era muito grande, porque quando o povo fala demais é porque é muita bênção mesmo. Olha no verso 12, né? Diz lá no verso 12, diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui é por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, querido. Deus abençoa. Ele pode até atrasar um momento a tua bênção, mas, querido, talvez te frustre algumas coisas para te forjar, mas Deus vai te abençoar. Pode ter certeza disso, querido. Em 3 meses foi uma bomba atômica naquela região, querido. Todo mundo comentando, olha na casa daquele fulano, um milagre está acontecendo. Aquela mulher que era estéril agora ficou grávida. Aquele casamento que estava destruído agora está uma bênção. O filho já não está mais nas drogas, já não está mais preso. A paz já está imperando naquele lugar, querido, em 3 meses. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesse domingo, nesse momento. Nós estamos na parte final, talvez do ano, que esse ano ainda Deus vai te surpreender, querido. Se você se voltar para a casa de Deus, para a sua presença, se jogar, querido, em 3 meses Deus vai mudar a tua vida. Recebe aí. Sim, Jesus. E Deus está falando no meu coração que Ele vai mudar o teu relacionamento, querido. Em 3 meses o teu relacionamento vai ser mudado, querido. Eu não sei para quem que é. O que você nunca viveu, você vai viver. Em nome de Jesus. Em 3 meses Deus vai mudar a tua história, querido. 3 meses. Eu quero dizer algo para você. Aplauda ao Senhor. Eu quero dizer algo para você nessa noite, para a gente orar. Aleluia. Aleluia. O Senhor, querido, vai permitir algumas coisas para nos forjar. Está aí os nossos filhos. O pessoal fala que agosto é o mês do cachorro louco, querido. Quero dizer para você que está acabando o mês de agosto, tem alguns dias. Agosto, setembro, outubro, né? Novembro. Daqui 3 meses, você vai subir nesse altar aqui, que Ele vai falar das maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Só tem uma coisa, querido. Carrega a arca nos seus ombros. Não deixe a arca do Senhor, querido.
deixa a presença de Deus, não deixa os problemas te engolir, querido, porque Ele vem para nos fazer engolir. Tinha dias que eu passava 5 noites sem dormir, minha esposa sabe disso. 5 noites, querido. Em alguns momentos eu pensei em tirar minha vida. Não tenho vergonha de fazer isso. Mas eu não fui um covarde, querido. Eu falei assim, é momento de eu me voltar. De eu me levantar um dia que Deus me chamou, de assumir o meu chamado. Deus não erra em escolher as pessoas, que Deus não errou em escolher você hoje para estar aqui nessa noite. Você não veio aqui por causa do seu filho. Ele veio aqui para reativar o chamado que tem na sua vida. Para você alcançar lá o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos que estão perdidos. Para colocar uma paz dentro do teu coração, querido. Para fazer você feliz. Você pode comprar um carro, você pode comprar uma mansão, querido. Nada vai preencher o espaço da presença de Deus na sua vida. Nada. Nada, querido, nada, querido. Aleluia. Temos que decidir entre perder ou seguir a presença de Deus. Quando o rei Davi soube, que a casa de Obed-edom estava sendo tudo abençoado, ele se inspirou novamente em buscar e levar a arca para Jerusalém. E Obed-edom então não pôde manter a arca na sua casa. Mas ele decidiu seguir servindo ao Senhor, querido. Sirva ao Senhor. Um dia eu marquei aqui na capa da minha Bíblia. Tem uma frase aqui que diz assim, querido. Eu nem sei quem disse essa frase. Só é vencedor aquele que faz a vontade do Senhor. Deus quer mudar a sua vida, querido. Deus quer fazer você aquele homem, aquela mulher ousada aqui, cheio da unção e do poder de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Tira o fogo que está dentro de nós, Pai. Que as pessoas possam ser incendiadas.